aqui estou eu, depois de um susto, para ter... Hoje não é nem entrevista. Hoje são dois velhos amigos que se encontram depois de talvez uns 10 anos. E que amigo, que sabedoria. Mas antes de eu falar com ele, eu quero mostrar esse coração aqui. Porque a semana passada eu estava numa semi-intensiva, não podia fazer o programa. Eu fiz lá do hospital, eles permitiram. E a Renata botou uma almofadinha escrito "Eu te amo". E hoje quem não está é ela. Porque ser casada com artista é complicado, porque a gente vive cercado de mulher bonita, de gente bonita. Agora, ser marido de médica também é duro. Porque a Renata, ela coordena uma UTI na parte de nutrologia. E ela teve uma emergência. Para mim, eu fiquei mais sossegado por saber que eu ia rever César Romão, esse meu amigo, um gênio da literatura, palestrante, que me ensinou a fazer o meu primeiro livro, me orientou. E depois de tantos anos, estamos aqui, uns quilinhos a mais, uma barriguinha maior, né, César, que eu não tinha. Muito obrigado por você ter vindo. Carlos, eu estou muito emocionado de estar aqui com você. Existem amigos que são amigos. E existem aqueles amigos que são de existência, que realmente fazem parte da nossa vida no dia a dia. Tiveram com a gente momentos importantíssimos, né? E você é um amigo de existência, você sabe disso, fez parte da minha família, faz parte da minha família. Nós todos te amamos muito, eu, Thaís, meus filhos. Ótimo estar aqui contigo hoje. Muito obrigado. Eu vou dedicar esse programa a você, Renata, porque eu sou muito teimoso, sabe, César? Muito teimoso. E santo de casa não faz milagre. Depois que eu tomei a 4ª dose, eu tive uma recaída muito grande no negócio da Covid. Estouraram vasos na minha perna, um esquecimento, um cansaço. E eu comecei a ter uma tosse, e a Renata dizia, vai fazer uma tomografia. Para de comer de madrugada, porque eu acordo meia-noite, 1h, vou para a geladeira e aquilo, eu tenho um refluxo, que ela diz que eu tenho, mas eu não sinto. E então foi uma coisa muito perigosa. E eu, não vou, eu não tenho nada, é a mania que você tem de achar que está todo mundo doente, médico sempre acha que tem doente. E ela começou a me dar uns remédios, um tratamento. E vai fazer tomografia. Chegou no sábado, ele disse, agora você vai de qualquer maneira. E se não fosse os antibióticos que ela me deu, as coisas, eu hoje acho que não estaria aqui. Estaria com uma tremenda de uma pneumonia, que graças ao tratamento que ela fez anterior, eu cheguei menos ruim ao hospital. E fui todo picado, né? Mas ela está aqui, eu estou vendo ela aqui. Está aqui no coração. Estou até escutando aqui. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Ela não Nessa não hora, fala ela isso acho que aqui? ainda não está, não. Ainda não? Não, Muito ela bom. deve estar no hospital ainda. Mas ela vai ver amanhã, certamente, e vai saber. César Romão, uma vez o teu amigo Carlos Alberto quis escrever um livro. Verdade. E ligou para você. Você lembra disso? Você foi lá em casa. Lembro. Você Carlos, a decisão de escrever um livro é uma coisa muito interessante. Principalmente você. Porque, na realidade, aquele livro já estava escrito dentro de você. Estava. Eu escrevi em 15 dias. Está na sua cabeça, na sua alma, na sua vida. Ele já era um livro que corria nas suas veias. Eu só falei para você, pega a máquina e escreve só. Até hoje eu guardo. Termine a última linha do capítulo, que dê vontade da pessoa ler o próximo capítulo. Verdade, eu guardei isso. Lembra disso? Acho que você não deve se lembrar que você fez isso. Me lembro, porque esse é um dos segredos do livro. Quando a pessoa termina de ler, ela fala, não, mas acabou. Mas como acabou? Né? É o entre aspas, né? É o quero mais. E você é um grande autor, né? E você é um grande escritor, humor, né? Você faz humor com uma genialidade impressionante. Aliás, a gente comentava aqui, eu acho que você e Chico Anísio
São os dois grandes gênios, né, que o Brasil teve no Nossa Chico, tem em Senhora. você ainda, e os maiores descobridores de talentos nessa área tão difícil que é fazer humor. É verdade. E realmente, para mim, cada vez que eu vejo um Paulinho Gogó, um Matheus Ceará, uma Marley, enfim, crescerem, que começaram fazendo cachê de R$ 500. E humor hoje inteligente, né? Esse é o difícil, né? Humor inteligente. Eu sinto assim uma vaidade quando eu vejo o Matheus ir para os Estados Unidos, como que vai, como eu vou para o sítio de Sorocaba, me dá uma alegria, porque, poxa, ele ganhou um prêmio, né, no programa do Faustão, deram um contrato e nunca usaram. Porque o talento ele precisa ser descoberto, ele precisa ter uma oportunidade. Eu tenho muita gente que me procura, fala, Romão, dá para você dar uma olhadinha nesse livro aqui? O que você acha? E no meio de muitos livros, né, às vezes tem um livro lá que eu acho que vai ser sensacional. Eu falo, vem cá, teu negócio é bom. Você precisa de uma oportunidade, vamos trabalhar essa oportunidade. E o livro acaba sendo sucesso. Né? Então, essa gostoso, oportunidade que você dá também é fascinante hoje. E eu acho que não tem nenhuma outra emissora de televisão. É verdade. Eu me sinto muito orgulhoso, fico muito feliz. E por falar em livro, eu ia te falar antes, mas preferi falar agora. Eu queria, antes do Covid, eu tive uma ideia de viajar pelo Brasil, indo fazer palestras, e eu ia te procurar. Porque qual era a minha ideia, César? Como eu fico muito em São Paulo, eixo Rio-São Paulo, é difícil as pessoas me encontrarem em outros lugares. Então eu ia para Manaus, ia dar uma palestra em Manaus, ia a Porto Alegre, ia para Mato Grosso, contar a minha vida. Eu ia contar a minha experiência de vida, que são 68 anos de carreira, poucas pessoas. É uma vida. E o que aconteceu? Veio a Covid e eu perdi a vontade. E sabe o que eu fiz? Escrevi um livro, que eu estou esperando agora um amigo meu, não se conhece, César Romão, você já ouviu falar nele? Conheço pouquinho. Eu ia falar com ele, mas é difícil me encontrar com ele. Eu quero lançar esse livro, eu quero que você faça novamente tudo. O livro está pronto. Com o maior prazer. Eu só estava esperando. Eu tenho certeza absoluta que será mais um sucesso. Mais um sucesso. É que eu vou contar, não é a autobiografia, não, César. É a minha vida no rádio, no circo, na televisão e no teatro. O que eu fiz, coisas que aconteceram, as porradas que eu levei, os fracassos, o Sabe, sucesso. Carlos, isso é muito importante, porque nós estamos numa época do apagamento da memória. Então, você fala de rádio hoje, as pessoas não têm noção do que era o rádio. Nenhum. Né? Você fala hoje do bastidor da televisão, as pessoas não têm noção, né, de como era a televisão. Né? Tudo ao vivo, tudo uma coisa estranha. Né? Eram duas câmeras preto e branco. A primeira transmissão de televisão do Brasil começaram a transmitir, aí descobriram depois que ninguém tinha televisão. Aí Chateaubriand coloca Começou a televisão lá no comprar, MAP, né? começou a comprar, mandou vir espalhar a televisão, no Jockey e no Mapping, né? Foram os primeiros lugares. Essas histórias hoje estão sendo esquecidas. E acredito que ninguém melhor que você hoje para contar sobre esse universo. Até os próprios jornalistas hoje, eu como vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, eu sinto essa carência de conhecimento. Sabe? Eles não sabem como era feito um jornal no teletipo. O que é teletipo? A gente precisa manter essa memória. Eu não tenho dúvida que o seu livro fará esse papel, a nossa cultura aqui no Brasil. Vai ser interessante, porque tem muita coisa que eu vou contar no livro, que eu botei no livro, que as pessoas nem imaginam como é lá dentro a coisa. Que não é essa fábrica de fantasia. Imagina só, quantas perguntas as pessoas não gostariam de te fazer. Mais ou menos isso, né? Então, todo mundo gostaria de te perguntar alguma coisa. Eu tenho certeza que você vai responder a pergunta de grande parte do público brasileiro. E você? Dando palestras, Carlos, dando aulas? continuo. Eu
antes das palestras, né, a minha carreira de palestra começou por causa do sucesso do meu primeiro livro, A Semente de Deus, em 1991. As pessoas ligavam no escritório, o livro tomou todas as listas de mais vendidos na época, foi um fenômeno. De alta ajuda, né? A Semente de Deus foi o primeiro livro, em 91, mais ou menos. E aí ligavam no escritório e falavam assim, Romão, você só escreve ou fala? Pô, pergunta estranha, né? Não, eu falo. Você não quer vir aqui contar sobre o livro? E aí eu comecei a fazer contagem do livro, né? Eu ia contar a história do livro. Aí um dia eu fui fazer um evento e foi nesse dia que eu posso dizer que começou a minha carreira de palestra. Aí falei sobre o livro, aí antes de entrar, o organizador me chamou e falou assim, Romão, você tem que assinar esse envelope aqui, esse documento. Eu assinei e nem vi. E ele me deu um envelope. Falei, mas o que é isso? Ele falou, é o cachê. Falei, não precisa, doa aí para alguma casa de caridade. Não, se você não aceitar, você não pode subir no palco. A nossa empresa tem que pagar o cachê do palestrante. Aí aceitei, fiz a palestra, fui embora, peguei aquele envelope, deixei na minha pasta e ali ficou. Depois de um mês, praticamente, essa pessoa me liga e fala assim, Romão, você perdeu o cheque? Falei, que cheque? Ele falou, você precisa descontar aquele cheque, não caiu até hoje. Falei, rapaz, é verdade. Aí peguei, falei, peraí. Peguei a pastinha, abri o cheque, né? Falei, você está brincando comigo? O que é isso? Ele falou, não, é o cachê que nós pagamos a todos os palestrantes. Falei, você está brincando? Tudo isso? Ele falou, não, qualquer palestrante que vem aqui recebe isso. Então, posso descontar? Ele falou, pode, é seu, está no seu nome. E aí, quando eu descontei aquele cheque, Carlos, eu falei, olha, eu preciso ficar mais atento com isso. É uma carreira. Claro. Né? É uma carreira. Um cachê daquele. E falei, nova, mais ou menos, né? É uma carreira que... E aí eu comecei a fazer palestra, passei a cobrar. Eu não acreditava muito que as pessoas iam aceitar a cobrança, aceitava a cobrança, fazia o pagamento. E hoje eu tenho um escritório, né, que administra as minhas palestras e também ensino outras pessoas a fazerem palestras. Você tem um escritório? Isso, para administrar as palestras, exatamente. E oriento, vamos supor, tem muita gente que quer começar na carreira, eu oriento. Com o Rony Fon você fez isso. O Rony foi meu primeiro aluno. Conta essa história para a gente que vale a pena. Eu conheço a vida dele toda. Um dia nós estávamos na casa do Rony. Rony, um super abraço, ele vai estrear de novo aí. Eu desejo a você muito sucesso. A televisão deve muito a ele, viu? Tem que pedir muita desculpa a ele. Exatamente. O Rony também é um irmão, né? Um irmão de existência. E a gente está na casa dele, e aí uma empresa ligou e fechou uma palestra. Não, pô, vou fazer, porque eu falei, não, Rony, vamos fazer. Né? Não, mas eu nunca fiz, eu sei fazer show, eu sei cantar. Eu falei, não, olha, vem cá, vamos lá, eu vou mostrar para você como é que eu faço. E o Rony, com aquela genialidade a cultura dele, que ele tem, não é brincadeira, com a cultura que ele tem, é uma coisa impressionante. Ele foi ao palco com uma facilidade, né? Bom, já tem toda a história, né? O background de artista, né? E arrasou. Depois tem uma outra história muito engraçada. Um dia, nosso querido Eduardo Araújo me ligou, falou, Romão, preciso que você fale com a nossa saudosa Silvinha Araújo. Na minha opinião, a maior cantora que esse país já teve. Cantava muito, né? Muito. Mas e ele também é maravilhoso, né? Eu falei, o que foi, Eduardo? Não, Silvinha está brigada comigo. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, ligou um cidadão aqui, querendo fazer uma convenção, e perguntou se a Silvinha fazia palestra, porque é uma convenção só de mulheres. Aí eu falei, fazia. E aí ele perguntou quanto era, e eu cobrei. Aí ele pediu a conta, eu dei. Romão, o cara depositou. A Silvinha quer que eu devolva o dinheiro, porque ela não faz palestra, e agora está brigando comigo. Eu falei, não, Eduardo, vamos resolver. Aí falei com a Silvinha, Silvinha, vamos fazer uma palestra para você? E aí fiz a palestra para a Silvinha encarou um público no Maxud Plaza, imenso, Maxud lotado, e ela arrasou, foi sensacional, aplaudida de pé. Eu me lembro que o Eduardo ficou muito emocionado, ele falou assim para mim, dá para melhorar um negócio desse, Romão? Falei, dá. Eu estava com uma rosa na mão, falou, pega essa rosa, sobe no palco, entra por trás e canta com ela. Bom, aí veio abaixo, né? O Maxud foi
Então tem muitas histórias, muitos alunos, muita gente que hoje está no mercado aí. Por quê, Carlos? Porque eu acredito que quem tem uma história boa tem que contar. As pessoas gostam de ouvir história, né? E ajuda muita gente. A sua história mesmo, quantas pessoas você não vai ajudar com o seu livro? Quantas pessoas você não inspirou com os livros que você lançou? Mas a tristeza de não poder fazer palestra eu vou carregar, porque não tenho mais voz para isso, nem saúde, né? Não sei por quê. A Covid, né? Olha só, você está sentado comigo aqui. Com você é fácil, você atravessa a noite. Não te vejo há 10 anos, eu vou passar a você noite vai fazer aqui. o seguinte, a gente vai pôr um banco de praça lá, qualquer cidade que você for, a gente fala, prefeito, bota um banco, você senta e conversa, porque a palestra é isso, ela é uma conversa. Você não precisa pular, cantar, colocar som alto. A coisa que mais fascina o ser humano é uma boa história. Tanto que nós, nos nossos antepassados, se voltarmos, né, aos hominídeos, à nossa pré-história, você vai ver o que as pessoas faziam? Acendiam uma fogueira, ficavam conversando. O pessoal que faz romaria e tal, à noite acende uma fogueira e faz o quê? Conversa. A palestra, eu tenho essa visão, eu acho que a palestra é isso. Às vezes a pessoa fala, não, mas precisa fazer uma projeção, mas precisa pular, o povo precisa cantar. Então a sua história não é boa. Entendeu? Se a sua história é boa, você sentadinho, como você está aqui hoje, você conta a sua história. Ela é boa, as pessoas vão gostar. E outra, ninguém quer ver você pular, gritar, cantar. As pessoas querem conhecer você. Então, os meus alunos, eu sempre digo isso, falo, se você não tiver uma história boa, a gente tem que arrumar uma história boa. Mas como é que você ensina a pessoa? Isso que eu queria saber. Como é que você faz uma pessoa que nunca fez uma palestra virar um palestrante para ganhar 80, 100 mil reais para falar uma hora? Então, se ela... Primeiro é o seguinte, eu tenho um cabide na porta da minha sala, ele tem uma plaquinha. Aí, quando a pessoa vai entrar, eu peço para ela ler. A plaquinha é assim, pendura seu ego aqui e pega na saída. Esse é o primeiro ponto. Olha aí. Né? Porque o ego é uma coisa dramática. Pendura seu ego aqui e pega na saída. A pessoa fala, poxa, Romão, então deixa aqui. Se você entrar com ele, acabou a aula, né? Não tem segmento no treinamento. O segundo ponto é assim, qual é a tua história? O que você quer passar? Eu quero ganhar dinheiro. Puxa, desculpa, não vai dar certo. Porque essa coisa comercial não funciona assim. Você não pode inventar algo. Você tem que ter algo para mostrar. Então, você pode ser um médico que vai contar as histórias das vidas que você salvou. Você pode ser um cantor que vai contar a história das músicas. Nós temos o nosso querido amigo Moacir Franco, por exemplo, a história dele com o João Mineiro e Marciano, que Deus os tenha, né? É fantástica, uma história daquela, não precisa contar nenhuma outra. Uma vida do Moacir. Uma vida do Moacir. O Moacir, desculpe interromper, ele é o maior injustiçado que existe na televisão brasileira, porque ele é um gênio. Eu considero o artista mais completo do Brasil. Sem dúvida. Ele, se fosse americano, ele tinha estourado no mundo inteiro, porque ele escreve como ninguém, ele é engraçado, ele é um grande ator, tem uma voz maravilhosa. E tem uns toques, né, na questão de humor dele, que é inteligentíssimo. O Moacir é uma pessoa fantástica. Então, quando você tem essa vida, a vida te deu uma história. A vida te deu uma história, opa, então... Essa é a história. Ele dá palestra? O Moacir, ele... Que o show dele é uma palestra. Não, o show dele é uma palestra. Né? O Moacir, ele conta, né? Você que não viu o show do Moacir, eu quero recomendar que assista. Onde o Moacir estiver, vá. Você vai ficar muito impressionado. Porque a vida dele é uma história. Se ele contar todas as histórias da vida dele durante um show, ele faz uma palestra espetacular. Né? E tantas outras, né? O Moacir, ele precisaria aí de uma outra vida só para contar as histórias dele. Você sabe que uma das coisas, já que você está falando dele, meu pai tinha morrido, minha mãe também,
E eu estava meio, né, tinha 40 anos de idade, estava desesperado e tal. E um dia o Moacir apareceu lá em casa, dizia assim, olha, eu vou te levar para a Globo, que eu vou fazer um programa na Globo, eu quero que você escreva o programa. Ah, tá bom, pô, fiquei feliz da vida. Aí a Globo mandou uma passagem para mim, eu fui ao Rio de Janeiro, cheguei no aeroporto, peguei um táxi, Jardim Botânico. Quando chegou ali na Lopes Quinta, que é onde era a antiga Globo, tinha uns carros de bombeiro, estava interditada a rua. Eu falei para o motorista, puxa, estão fazendo uma externa. Ele disse, não, senhor Carlos, a Globo está pegando fogo. Falei, o quê? Está pegando fogo. Falei, volta para Santos Dumont. E eu deixei de ir para a Globo por causa do incêndio da Globo, que eu não tinha coragem de chegar lá, Boni, não, entendeu? Não tinha como. Anos depois é que eu voltei com o Renato. Mas isso eu devo a... E quando meu pai ficou doente, a primeira pessoa que se preocupou com a alimentação do meu pai foi o Moacir, que tinha um arroz lá que ele... Você sabe que eu amo o Moacir. Ele, uma vez, essa história é uma das que mais me marcou na minha relação com ele. E tem uma que marcou também, está no teu livro, inclusive, essa. Eu não vou contar porque, de repente, você vai se emocionar demais aqui, entendeu? E eu não quero ser responsável aqui por uma super emoção sua, né? Mas o Moacir, ele falou, Romão, uma vez eu estava no auge, né? E aí todo mundo me procurava, aí eu tinha uma pessoa que sempre me procurava, e aí eu saí daquela emissora, que era a Globo na época. E aí um dia, essa pessoa que dizia, bom, me procura, o cara, quero falar, olha, Moacir. Aí eu liguei para ela. E aí atendeu a telefonista, falou, olha, eu queria falar com fulano. Mas quem quer falar? Falou, Moacir Franco, um minutinho. Aí passou para a recepcionista do andar. Aí a recepcionista do andar, mas quem quer falar com ele? Falou, Moacir Franco, vou passar para a secretária dele. Aí passou para a secretária do cidadão. A secretária do cidadão pegou e falou assim, mas o senhor é quem? Ele falou, Moacir Franco, mas o senhor quer falar com o presidente da empresa? Ele é meu amigo. Ué, espera um pouquinho que eu vou perguntar para ele, então. A secretária voltou e falou assim, ele pediu para dizer para o senhor do que se trata. Aí o Moacir respondeu para ela, genial. Era só saudade, mas já passou. Putz. Essa história me marcou, viu, Moacir? Tá vendo? Estou relembrando aqui. E o Moacir, ele era muito gozador, né? E uma vez ele ligou para minha casa, eu era solteiro ainda, morava com meus pais, começo de carreira. E falou, eu quero falar com o Roberto. Quem quer falar? É o Getúlio Vargas. Aí a cozinheira falou assim, cara, Getúlio Vargas quer falar com o senhor. Eu já sabia que era trote. É do Moacir. Ô, Roberto, olha isso assim, eu te ligo mais tarde, isso tá legal. Mas 2 horas depois tocou o telefone, ela atendeu, quero falar com a Zoé, quem é? Ele falou, é o Marechal Teixeira Lott. Aí ela chegou, seu Carlos, seu Marechal, estou dizendo que é o Marechal Teixeira Lott, mas é trote, porque a voz é do Getúlio Vargas. Ele era um gozador. Ele sem era, sombra de dúvida. Eu sinto é o muita artista saudade mais completo aí que nós temos hoje. E inventou um tipo de humor também, né? Porque ninguém faz ele é até criativo, hoje. Né? Como é que você imita hoje, Carlos, um Moacir Franco? Como é que você imita hoje um Ronald Golias? Não dá, eles são incomparáveis, né? São únicos. E aí, nessa história com os alunos, até hoje, né? Eu tenho alunos muito legais, tem gente que nunca subiu num palco hoje, mas com uma história boa, a pessoa tem o que falar, né? E às vezes a pessoa não tem, eu falo, olha, então nós temos que encontrar uma boa história para você, você tem que viver uma boa história, você tem que fazer alguma coisa que lhe renda uma boa história, senão você tem que dar aula, é diferente. Aí você vira um professor. É cansativo, né? Dar uma aula é cansativo. É cansativo. Mas as boas histórias hoje ainda emocionam o ser humano.
ainda. O homem ainda é o grande show, né? Você sabe, a minha carreira, ao longo da carreira, eu escrevi 25 livros. Até trouxe para você o mais recente aqui, tá bom? Qual é o nome? Eu vou... Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Produção, eu posso levantar aqui ou não? Pode, Atrapalha não vai ter alguma áudio coisa, pra não? você. É? Então, a Bel passa aqui depois, ó, tá aqui, ó. Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, está autografado aqui para você e para Renata. Aos amigos, muito Tá obrigado. bom? Tá? Obrigado mesmo. Mas a minha carreira nem sempre foi assim. Eu escrevi um primeiro livro que foi um tremendo fracasso. Só a minha mãe leu. É. Aí eu escrevi um segundo livro. Esse melhorou. A minha mãe e o meu pai leram. Olha os seus livros aí. Isso. Aí eu escrevi um terceiro livro. O meu editor me chamou e falou assim: Romão, tem uma proposta para você. E eu fui lá na São João, na Garbo, comprar meu primeiro terno para receber a proposta do editor. Quando lá cheguei, Carlos, ele disse assim: Romão, aqui estão seus 3.000 livros. Ninguém quis. Vendo para você a peso de papel. E eu comprei os meus livros, levei para minha casa, coloquei no meu escritório. Os amigos iam e diziam assim: Carlos, Romão, esquece essa carreira de ser escritor. Sempre. Aqui no Brasil todo escritor é imortal porque não tem onde cair morto. Você escreve, só o seu pai e sua mãe lê, você mesmo compra, coloca aqui no seu escritório. Que absurdo, vai fazer outra coisa. E todos que iam em casa, Carlos, falavam a mesma coisa. Romão, esquece essa carreira de ser escritor. Você é um fracasso como escritor. 3 fracassos. Abandona isso. Eu estava meio cansado já de ouvir isso, e um dia um amigo chegou em casa e repetiu a mesma coisa. Aí eu disse para ele: querido amigo, eu não sou um fracasso. Eu já sou um sucesso. Eu sou o único escritor em todo o mundo que tem 3.000 livros em sua biblioteca, escritos por ele mesmo. Ninguém tem. Né? Você comprou mesmo os livros Eu todos? comprei, e aí, depois disso, eu escrevi A Semente de Deus. Em uma semana, o livro saiu em 91, nunca mais parou de vender, é um dos grandes fenômenos editoriais do Brasil, e abriu a minha carreira, não só para o Brasil. Hoje são diversos países, eu tenho livros em países como Rússia, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra e tantos outros. Por que o brasileiro não lê? Carlos, o brasileiro lê. Porque você existe não um consegue estigma. viver. Como é que eu posso dizer? Muita gente fala: o brasileiro lê. Eu vou explicar que lê, porque eu recebo muita mensagem dos brasileiros sobre os meus livros. Eles leem, porque o comentário que eles fazem, eles leem. Eu não sei se isso é um marketing usado, né, até então, para tentar vender mais livro, mas o brasileiro lê. Eu recebo... Você viveria só com o que ganha? Hoje sim, porque... Mas você é Paulo Coelho, mas ninguém. O segredo do livro é assim: ele tem que vender muito. E ele tem que se perpetuar. Então, veja, um livro que eu lancei em 91, ele vende como se tivesse sido lançado ainda hoje, 30 anos depois. Tem todas as livrarias? Todas as livrarias do Brasil você encontra, inclusive na Amazon. Se você lê em outros idiomas, você encontra lá, até em russo. A Rússia eu tenho 12 livros lá. Meu nome lá é Cesar Pomal. Isso deve ser uma coisa maravilhosa, né? Não? Então, eu sou uma pessoa muito vigilante comigo mesmo, sabe? Você é um privilegiado. Eu procuro viver isso com alegria, como um presente de Deus. Porque você sempre usa Deus ou a religião nos seus livros, né? faz parte da minha vida. Faz parte da sua vida. Até porque Você é pastor, alguma coisa? Não, eu sou cristão, mas eu passei alguns desafios, né? Onde eu discuti muito com Deus, discuti muito com Jesus. Acordo. A gente acabou chegando a um acordo. Ele é boa gente. Recentemente eu venci aí uma doença praticamente terminal, e essas coisas a gente só consegue se a gente tiver esse modelo com a gente mesmo, sabe? Se tiver a fé dentro de você, tiver a esperança, acreditar no bem, acreditar que sempre existe uma saída. Inclusive, isso foi que me levou a escrever esse livro recente, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, porque as pessoas não leem muito a Bíblia porque ela é um pouco complicada. Então, o que eu fiz? Eu separei. Esse livro faz parte de uma série, é o primeiro de uma série de livros. Eu separei 60 ensinamentos bíblicos, transformei
numa escrita contemporânea, quer dizer, atualizei para a nossa época, onde as pessoas vão entender. A linguagem é fácil, é simples. E tem sido aí uma alegria imensa. As pessoas falam, Romão, pela primeira vez na minha vida, eu estou entendendo a Bíblia. Né? E essa relação... Qual é o nome desse livro que eu quero Ensinamentos Bíblicos Ah, para o esse daí? Sucesso. É, esse aqui. eu quero ler. Viu? Autografado aqui para você e para a Renata. A vida seria muito ruim, né, Carlos, se fosse só isso tudo aqui assim. Então, eu acho que nós temos que nos preservar e sempre entender o seguinte: o maior desafio da minha existência, e você é meu amigo, meu irmão, um irmão de existência, você sabe disso, é andar à sombra das minhas palavras. O que isso quer dizer? Quer dizer que o que eu penso, o que eu sinto, eu Você preciso pensa. viver. A nossa existência, ela é sustentada por 5 eixos: família, Religião. crença, saúde, amizades e o trabalho. Se você perder um desses 5 eixos, os outros 4 caem. Vou te dar um exemplo. Você ganhou na Mega Sena 150 milhões de reais. Mas você recebe a notícia de que a sua saúde não vai permitir que você conviva com as pessoas que você ama por mais X meses. E aí? Então, vou até deixar essa sugestão aqui, né, para esse imenso público que te Você é um adora. professor, gente. Estamos tendo uma aula aqui. Você relaciona isso, faz essas 5 coluninhas. Não precisa ser todo dia. Um final de semana, por exemplo. Você chega no sábado e fala assim: como é que está o equilíbrio entre esses 5 pontos? Como é que está o equilíbrio entre a minha família, a minha crença, as minhas amizades, a minha saúde e o meu trabalho? Eu estou equilibrando isso, eu estou no caminho do meio. E olha, se um faltar, os outros 4 caem. E os 5 enfrentam uma palavra chamada sucesso. Acaba nisso. Sabe por Não quê? é? É Porque o grande quando- inimigo isso. desse quinteto, Mas quando você equilibra, mesmo que você não queira, mas é muito difícil. Você não é tem. não? Você vê esses artistas famosos, todos drogados, levando uma vida. Elvis Presley morrendo com 42 anos. o que que faltou? Faltou um Faltou desses lá. 5. Família. Lá, Apesar que o família Elvis, é a coisa mais apesar que o importante. Elvis teve lá o amor pela mãe e tudo mais e tal, mas faltou o elo, faltou o equilíbrio. Um outro ponto que é interessante as pessoas refletirem é o seguinte: existem 2 colunas que nós precisamos montar na nossa existência. Elas sustentam tudo na nossa vida. É a coluna dos princípios e a coluna dos valores. O que você vai colocar na coluna dos valores? Tudo aquilo pelo que você daria a sua vida. Você coloca na coluna dos valores. E na coluna dos princípios, é como você vai honrar e defender valores. os seus valores. Exatamente. Hoje, por exemplo, aqui, você demonstrou que na sua coluna de valores está a nossa querida e amada Renata, porque você botou aqui Esse um coração. coração, né? Compartilhe, curta e faça aí a sua opinião, tá bom? Inscreva-se no canal. É isso? É isso. Então, Renata, eu estou fazendo seu papel aqui hoje, hein? Claro, não como você, mas eu vou tentar. Esses detalhes desses 2 itens, eles são muito importantes, porque essa coisa de deixa a vida, vou levar... Não. A vida tem um contexto, a gente precisa entender esse contexto. Se você não entender, em algum momento vai falhar. Você vai sentir falta daquilo. É como aquele pedacinho da ponte, sabe, que a gente corta e depois você vai passar, e aí falta aquele pedacinho. Então, hoje você vai montar aí a sua coluna de princípios e valores. Lembra, valores, coisas pelas quais você daria a sua vida. Princípio, como você vai manter e cuidar dos seus valores. Eu me lembro que a minha família era pequena, então nós éramos muito unidos. E uma das coisas que eu escrevi no livro que você me ajudou a escrever é a importância da conversa
na mesa do jantar, que acabou, Romulo. Acabou. Hoje você tem faca, garfo, colher e celular no teu prato. Eu acho que só celular, viu, Carlos? Hã? Eu acho que só celular. É impressionante, não se conversa mais. A família é o elo mais antigo da É a coisa mais humanidade. importante que tem. Se você pegar as pinturas rupestres no sul da França, que tem bastante, a maioria é sobre família. É o pai, a mãe, os filhos. Olha só, lá atrás a gente já fazia isso. Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos entender isso e você ser forte. Você que é pai, você que é mãe. Não tem problema. O celular é um concorrente aí nessa história de família. Bom, mas você tem que ser um concorrente maior. Eu me lembro que uma vez, quando começou essa história de celular, né, você conhece toda a minha família, praticamente padrinho dos meus filhos, meu padrinho de casamento com a Thaís. Eu ficava impressionado, né, com o meu filho, com o negócio de celular. Aí um dia peguei o celular, passei uma fita aqui e coloquei na minha testa. Né? Ele falou assim, que é isso, pai? Eu falei, para você olhar para mim. Olha aí. Então, nós temos que... Eu, graças a Deus, em casa, eu resolvi essa parada. Né? Então, meus filhos já estão, enquanto está em casa, a mesa a gente está sempre conversando, pode usar, não tem problema nenhum, mas a gente não pode perder o elo. Vai muito do pai e da mãe. E hoje os pais, Carlos, querem que a escola eduque. Isso é um absurdo. A educação começa em casa. Mas muitas vezes o pai não pode dar porque não teve. E eu digo uma coisa, já disse várias vezes isso. 1 minuto de uma novela derruba 1 ano de educação que você dá para o teu filho. Até menos. Dependendo da cena, até menos. É impressionante. Eu não estou cuspindo no prato que eu como, não. Estou falando a verdade. A educação, Carlos, é a mão que embala o berço e escreve o destino de uma nação. Se nós abandonarmos a educação, nós não vamos escrever o destino da nossa família e da nossa nação. Exato. Por isso que você viu que nos 5 itens que eu citei aqui, qual é o primeiro? Família. Até porque ela é o que vai sobrar na sua vida. Ah, mas hoje eu não... Não, mas é o seu momento lá, quando tudo não tiver mais resolvido. Quem vai? Vai ser um irmão seu, vai ser o seu pai, vai ser a sua mãe. Eu falo com meus filhos todos os dias, eu não durmo sem ter falado com os 6. E eu me lembro uma coisa também, no auge da Record, da minha Record, aquela do Paulo Machado de Carvalho, o Golias tinha estourado, e eu trabalhava ao lado dele, eu escrevia as coisas do Golias e viajava com ele para ganhar uma grana. E a gente viajava muito. Um dia eu cheguei em casa, o Maurício, que é meu caçula, devia ter uns 8 meses, mais ou menos, estava no colo da mãe, e eu cheguei de viagem, abri os braços, veio com o papai, e ele se agarrou na mãe. Sabe o que eu fiz? Liguei para o Golias, falei, Golias, não faça mais show. Meu filho é mais importante. Eu não queria perder o meu filho, o amor dele. Ele tinha que saber que ele tinha um pai. Não adiantava o pai ter dinheiro. Entendeu? Então, eu dou muito valor porque eu tive uma fase muito difícil. Você sabe que eu perdi uma filha. E se não fosse a minha família? E a família é aquele abraço, né, que nos envolve. Meus filhos, quando eu comecei a ter uma agenda forte de evento, eu ficava preocupado. Né? E aí tinha muito evento que às vezes era no final de semana. Eu falei, puxa, final de semana? Aí um dia eu disse assim, quer saber, se for final de semana eu vou pedir que eu vou, mas eu quero levar a família, eu vou com a minha família. Mas ninguém vai fechar. A pessoa quer você, não quer a sua esposa, mas eu não vou. E o primeiro que recebeu essa notícia me telefonou e falou, Romão, achei tão bacana. Pode vir, vai ser um prazer. Aliás, as empresas hoje deviam enxergar isso, que nas convenções é importante que a família esteja junto. E aí até hoje assim, toda palestra, né, que normalmente é final de semana, os meus filhos vão, eles foram criados nesse universo de palco e tal, e é uma coisa que eles gostam, eles passaram a amar o trabalho do pai.
porque eu consegui inseri-los nesse processo de, olha, isso aqui não está separando a gente, né? Isso aqui está unindo a gente. E muitas profissões separam as famílias, né? As pessoas não percebem. É o sucesso. Isso é uma coisa assim que mexe com a cabeça. Porque são todos iguais. A pessoa não faz por mal, faz por ignorância, faz porque vem de uma classe economicamente inferior, de repente vira um ídolo. A cabeça pira. Nós somos os únicos mamíferos, amado Carlos, do planeta que temos a consciência que vamos morrer um dia. Mas claro, é verdade. Mas a gente vive como se nunca fosse acontecer isso. As pessoas acham que vão ser eternas. E aí elas se vendem a esses comportamentos, né? Que são os comportamentos que o sucesso às vezes coloca e a pessoa não consegue dominar. Quando ela se vê, ela está num emaranhado de coisas ali e tudo aquilo vai passar. Eu me lembro muito, quando eu comecei a fazer palestra, eu olhava, né, as pessoas ficavam em pé, aplaudiam. Hoje ainda, né, o público é super bacana, né? E eu volto sempre no tempo. Os generais romanos, quando entravam em Roma para receber a coroa de louros, né, César colocava um condutor na biga, e os generais tinham que passar ali pela Via Ápia, né, até chegar lá no local, né, no fórum. E aí esse general ia sendo aplaudido. E esse condutor da biga ia dizendo assim: general, esses aplausos não são para o senhor, são para César. Porque senão o general chegava lá e achava que ele era o César. Que ele era o bom, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender a mensurar, às vezes, a alegria de um público, né? Porque aquele público está te aplaudindo, nem sempre porque você é maravilhoso, é sensacional. Primeiro, que eles são educados. Segundo, eles gostaram do seu trabalho. Eu fiquei, Carlos, uma vez, eu fiz uma palestra, a palestra começou no Anhembi, e o mentor falou: Romão, nós estamos com um probleminha aqui. Ele falou: tem mais de 1.300 pessoas com livro e querem autografar. Eu falei: pô. Aí brinquei com ele, falei: chama o Guinness. Ele falou: não vou fazer isso não, mas a gente vai documentar tudo. E aí eu passei por aquela fila e fui dizendo para as pessoas assim: se você ficar, eu vou estar lá na frente quando você chegar. Eu autografei 1.313 livros em 3 horas, 12 minutos e 12 segundos. Não tenho conhecimento de um outro autor da América Latina que tenha feito isso. Não. E eu me lembro muito do último da fila. Ele falou: puxa, Romão, fiquei 3 horas na fila. Eu acreditei em você. Se eu tivesse chegado aqui e você não tivesse sentado aqui, seria a maior decepção da minha vida. Então, veja, o público aqui é um ato de carinho. Não é um ato para mostrar para você que você é bom, que você é maravilhoso, sabe? É como artistas, e você sabe disso, luta para ficar famoso, depois que fica famoso, põe boné, põe óculos grande e cobre a cabeça, entra num restaurante que é um lugar secreto, né? Mas, pô, se você não lutou para isso, né, e agora você renega, porque você se acha tão superior assim, essa questão, eu acho que nesse mundo, né, que eu vivo, é um mundo que o palestrante, é uma das coisas que eu falo para os meus alunos: não se deixe levar pela euforia dos aplausos. Primeiro, aquela plateia está lá para isso, né? E quando ela aplaude você, não é você, pessoa, é o seu trabalho, ela gostou do seu trabalho. Essa semana eu fui assistir o Eric Johnson, nosso querido Eric Johnson, Eric Pinta, Johnson Borda. Né? Ele é aplaudido de pé 10 minutos. É mesmo? Onde é que é o show dele? Ele está no Renascense. Aliás, recomendo, viu? Por favor, esteja lá. Vai assistir, vocês vão ficar impressionadíssimos. Ele é um ator maravilhoso, né? Ele leva a plateia de uma maneira tão fantástica. E quando termina, as pessoas têm uma lição de humildade com que ele fala, né? Que é uma lição de humildade. Ele está lá, está sendo aplaudido de pé. E aí, o que é que vem?
o sucesso permanente. Ser humilde não é se deixar humilhar. A humildade, a palavra vem de humus, fertiliza a terra. Quando é que a gente é humilde, meu amado Carlos? Quando a gente fertiliza a existência, de alguma maneira, alguma coisa nutritiva. E aí você é humilde. Ah, não vou ser humilde porque... Não, ninguém vai te humilhar. Você não precisa se deixar humilhar. Humildade significa fertilizar, né? E eu acho que todo artista que tem essa consciência, ele permanece. Nós conhecemos muitos, né? Veja você, 68 anos de carreira, né? Ainda não anda na rua, todo mundo te conhece, está lá, super audiência, naquele maravilhoso banco eu na praça. Vou ao supermercado, eu vou para a rua, eu amo o povo, porque é tão gostoso você chegar no lugar, a pessoa te conhecer, te pedir um selfie. Por que não tirar? É amor. O público tem amor para dar para o artista dele, né? Exato, e a gente vive do público, né? Tem gente que não percebe isso. Coloca uma barreira. Mas você sempre foi uma pessoa maravilhosa, humilde. Meu pai me ensinou, como né? Seu pai. Meu pai foi o mestre. Nós temos aí... O pai do meu sogro já tinha relação com o seu pai. Meu pai. Né? Já entregou a ele o Supercap de ouro. Quantos prêmios eu recebi do depois teu sogro? Depois você começou a fazer parte. Era todo ano tinha um troféuzinho lá. Exatamente. Você faz parte da história do Supercap de ouro. Então, todas as pessoas que... O meu sogro, por exemplo, era uma pessoa muito humilde, diante do que ele vivia, conhecia, era o prêmio... era o Oscar brasileiro, né? Continua sendo. Né? E eu acho que isso é que faz o êxito, o sucesso permanente. Eu acho que nós temos que fazer essa pergunta. Por quanto tempo eu quero fazer isso? Quando me perguntaram, Romão, por que você quer ser escritor e palestrante? Eu falei, porque eu posso fazer isso enquanto eu viver. Né? O que é melhor para você, escrever ou falar? Olha, eu gosto dos dois. Você é um palestrante de Nossa Senhora. Quanto tempo dura uma palestra tua? Então, essa é uma pergunta muito bacana, cara, porque lá atrás as pessoas pediam palestra de 2 horas. Né? Aí passou por 1h15. Hoje, os eventos não têm mais que 50 minutos de espaço e já está reduzindo para 30. Então, o que acontece? Eles obrigaram, e você é bom nisso, eles obrigaram a gente a enxugar, a ser sintético. Né? É uma coisa que eu faço quando eu escrevo. Uma vez eu fui fazer uma entrevista, nosso saudoso Clodovil, e aí eu estava entrando, começo da carreira, e aí eu falei assim, Clodovil, quanto tempo eu tenho? Ele falou, 3 minutos. Eu falei, não consigo falar em 3 minutos sobre o meu livro. Ele falou, Romão, essa emissora aqui, em 3 minutos, ela vende milhões de automóveis, milhões de apartamentos, produto. Então, se você não conseguir falar do seu livro em 3 minutos, melhor você não entrar. E eu não entrei. Eu fui fazer um curso de síntese e tal, e aí fiquei bom. Um dia eu falei para ele, Clodovil, já consigo falar em 2 minutos. Ele falou, então vou te dar 20 minutos. Ele era muito inteligente, né? Fantástico, tem muita história bacana com ele também. Você já passou por um perrengue assim, de chegar e não era aquilo que você esperava? Passei. Logo no início da carreira, Carlos. Depois eu quero que você me fale sobre o 5º livro, porque até o 4º você era um fracassado. Essas pessoas que disseram isso nos 4 livros, o que eles falaram depois que você chegou no 21º? Quando a semente de Deus explodiu, eles ligavam e falavam assim, falei para você continuar, Romão. Eu tinha certeza que você ia ficar famoso com o que você escreve. Tá vendo? Valeu a persistência, né? Mas você falou de perrengue, eu lembrei aqui um que marcou muito. Talvez o que mais marcou, né? Eu fui fazer uma palestra na cidade de São Caetano. Um teatro bonito. Naquela época tinha acabado de inaugurar ali. A palestra era às 8 horas. 8h30 não tinha chegado ninguém. 8h45 não chegou ninguém. Aí entrou uma senhorinha, sentou na primeira fila e ficou ali sentada. Aí o organizador falou assim, Romão, não sei o que aconteceu.
Não vi ninguém. Não vi ninguém. Deus me livre, Aí isso é pesadelo. ele falou, ó, vou devolver o ingresso para essa senhora. E eu disse, não sei, cara, me perdoa, não sei o que aconteceu. Aí ele foi devolver o ingresso. E eu olhando, a senhorinha falou assim para ele, de jeito nenhum, não tenho nada se não tem ninguém nesse teatro. Eu estou aqui, eu paguei, eu quero assistir a palestra. Eu falei, cara, tá certa, ela não está errada. Né? Eu não posso pensar que porque não tem ninguém... Fica tranquilo, eu já estava lá mesmo, falei, eu vou fazer a palestra para ela. Carlos, eu subi naquele palco daquele teatro, fiz a palestra só para aquela senhora que estava sentada ali. Meu Deus. Acabou a palestra, ela levantou, não me deu boa noite, falou absolutamente nada, pegou a bolsa e saiu. Aí o organizador falou, tá vendo, Romão? Ainda é grossa, ainda é estúpida, não foi capaz de agradecer. Eu falei, não, é tudo bem, cara. Eu treinei aqui e tal. Né? Aí no dia seguinte me liga o meu editor, saudoso Alfredo Machado, fundador da Record. Falou assim, Romão, estou sabendo que você arrasou numa palestra. Você está brincando comigo? Não, estou sabendo. Mas por quê? Porque uma das pessoas, olha só que interessante, uma das pessoas que estavam na palestra, ele não sabia que só tinha essa, uma das pessoas que estavam nessa palestra é a esposa de um vice-presidente lá de uma companhia de automóveis lá de São Caetano. E ela resolveu presentear os funcionários. Ela pediu 5 edições do seu livro. Nós vamos entregar semana que vem. Você está brincando? Ele falou, 5 edições. Naquela época a Record fazia edições de 10 mil exemplares. Aquela senhora comprou 50 mil livros para essa empresa. Nunca mais a vi no seu nome dela até hoje. Mas uma coisa eu fiz. Eu agradeci. Eu não tive perrengue, eu não fiquei bravo, eu não xinguei o organizador, não chamei ele de incompetente, nem senti vontade disso, mas eu agradeci. Eu fiz o que eu fui fazer lá. Eu acho que hoje as pessoas têm pouco compromisso com aquilo que elas fazem. O compromisso que você tem com a praça é maravilhoso, a gente sabe disso, a gente vê isso, quer dizer, você tem um compromisso com aquela equipe toda, com o programa, com a história. Amanhã eu estou gravando, vou gravar terça e quarta, que não pude gravar semana passada. A maneira com a qual tratamos as pessoas é que vai determinar o nosso relacionamento com essas pessoas. Isso é um mecanismo, para você entender isso. Eu quero ter amigo, mas você é amigo? Eu quero ser amado. Você ama? Tudo começa com a gente. Eu queria um dia assistir sua palestra. Eu assisti... Faço uma só para você. Pronto. Mas eu não sou dono de empresa, não. Não tem problema nenhum. Eu assisti uma vez no Rio, um americano, que eu sempre esqueço o nome dele. Anthony Robbins. Ele veio ao Brasil. Eu fiquei impressionado, porque foi num local que devia ter, por baixo, umas 2.000 pessoas. Ele é muito querido. Ele é muito querido. O público hoje ele é muito interessante. Né? Eu já fiz... As pessoas gostam de ouvir, não gostam? O que é bom. O que toca nelas. Se você conseguir tocar a mente e o coração das pessoas e conseguir fazer algo para ela mudar na vida, ou resolver algum problema dela. Hoje, por exemplo, eu não acho que muita gente tem religião. As pessoas, às vezes, vão em busca da sua crença para resolver o problema dela. Se a crença não resolver o problema, ela muda de crença. Né? Então, quando você consegue... Não, agora não vou mais aqui, eu vou ali, porque aqui, não sei, ali não deu certo, agora eu vou no outro. Né? Então, as pessoas ficam engavetando a sua crença. E eu acho que quando você faz uma palestra e você muda alguma coisa, você liga um botãozinho em alguém. Né? Eu fiz um livro, eu tenho muito orgulho desse livro, chama Só o Amor Não Basta. É muito interessante, porque eu escrevi esse livro sem muita pretensão. Toda vez que eu estava autografando, as pessoas vinham conversar comigo, falavam assim, Romão, eu estou me separando, o que você diria para mim? Então, eu gosto da minha mulher, mas eu vou ter que me separar, não está dando certo. E eu via demais isso.
Aí eu resolvi fazer uma pesquisa, entrevistar casais que se dão bem, casais que se separaram, casais que estão se separando. E a frase em comum entre todos eles é assim: ficar junto, só o amor não basta. Eu falei, vou escrever um livro. Escrevi, Só o Amor Não Basta. Então, é um livro sobre competências de relacionamento. Porque não dá para ter só amor, você precisa ter competências para amar. A primeira é a paciência, número 1. Né? E esse livro, eu comecei a receber correspondência, falei assim, Romão, você não sabe o que aconteceu, cara. Eu voltei com a minha noiva, eu casei de novo com a minha mulher, e eu fiquei tão feliz com isso. Talvez tenha sido o livro que mais me deu alegria, porque eu percebi que eu estava melhorando o relacionamento de pessoas que tinham terminado esse relacionamento. Eu me lembro que uma vez, eu gosto muito, eu admiro a inteligência do homem. Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas que Deus botou para a gente é a inteligência. Eu sou vidrado na praça, vidrado. Quando a praça vai para o ar, é quando eu fico nervoso, porque não dá para mexer mais. Eu escrevo, faço a redação final, eu gravo, eu edito, mas na hora H mesmo, e eu fico correndo. Eu tenho um Ibope minuto a minuto. E quando entra o comercial, eu começo a correr. E eu fui parar na TV Cultura. Tinha uma pessoa, Mário Sérgio Cortella. Um abraço, meu querido amigo Cortella. Você conhece ele? Conheço, muito querido. Eu comecei a ouvi-lo, eu não voltei para ver a praça. Porque tá cara inteligente, ele sabe. Eu acho isso tão bonito. Deus mora na nossa inteligência, né? Se a gente permitir. Ele está aqui dentro, Carlos. É que no lugar da gente explorar a nossa inteligência, a gente procura explorar o lado efêmero de tudo. É muito mais explorado o lado efêmero, né, do que propriamente a inteligência. Uma vez eu terminei uma palestra numa faculdade, numa universidade, e jovem, tem uma sessão de pergunta quando termina a palestra, jovem não quer perguntar, ele quer te derrubar. Ele levanta, mas ele quer te derrubar. E aí um jovem falou assim para mim, Romão, você deve ter sofrido muito para estudar o que você estudou, né? Porque na sua época não tinha Google, você tinha que ir para bibliotecas, você tinha que sentar no banco da escola. Hoje não. Hoje a gente estuda pela internet. Uma curiosidade. O que você usava para estudar na sua época? Como se a gente fosse um dinossauro, né? E aí aquela plateia toda caiu na risada. Eu olhei para o garoto e falei, mas seu nome? Quando eu pergunto como é o seu nome, é porque eu estou preparando a resposta ainda, né? Então, como é seu nome? O que você faz? Então, fulano, na minha época, eu usava o cérebro. Funcionou. Tenta, você vai gostar. Não dói, né? Porque o que acontece? Parece que nós estamos explorando e cuidando de efemeridades. A gente veja os grupos de WhatsApp hoje, quanta coisa efêmera se discute. Você pega aquele monte de coisa ali no final, meu Deus, mas o que eu vou aproveitar aqui? Eu não vejo rede social. Então, nós temos que nos dedicar, como diz sempre o Cortella, ele fala isso muito bem, quer dizer, a coisas nutritivas. O que isso vai fazer na sua vida? Porque a gente está aqui para crescer. Para usar a primeira virtude que Deus nos deu foi a inteligência. O homem passou a ficar inteligente com a descoberta do fogo, a sua carne, ingeriu proteína demais, né? E aí o nosso cérebro passou a funcionar, graças à proteína. Ficamos em pé, né? Os mamíferos que mais ingeriram proteína ao longo da existência fomos nós, né? O macaco, se tivesse comido o que o ser humano comeu de carne, estava sentado aqui com a gente. Estava te entrevistando. E estava dizendo assim, inscreva-se no canal, curta e compartilhe, e deixe a sua opinião. Mas uma coisa, agora mudando completamente de assunto, é que eu gosto de ouvir a opinião de pessoas inteligentes. Uma coisa que eu não dava valor,
E hoje eu fico triste quando falo a palavra velho. Você não pode imaginar como é triste alguém te chamar de velho. Por que isso? Por que que as pessoas acham que o velho não é mais nada? A sociedade fez isso, Carlos, e ela precisa mudar. Eu disse aqui para você, né, que eu escolhi escrever e fazer palestra porque eu posso fazer isso enquanto eu viver. Aliás, quando eu estiver bem velhinho de bengala, vai ser, olha que velhinho bonitinho, né? Que gracinha falando, né? Então, a sociedade fez isso. E o que acontece? Se você pegar as civilizações antigas, os gregos, por exemplo, né? As pessoas que viviam mais, viviam os pouco, velhos né? tinham 40 anos, mas eram os sábios, as pessoas que aprenderam. Você ia lá ao templo de Delfos, você ia ouvir aqueles que mais viveram. Então, no lugar de chamar alguém de velho, pergunte a ele o quanto ele viveu, o quanto ele amou, o que ele tem para ensinar. Porque as coisas que eu aprendi na minha vida, as grandes lições, foi com o meu bisavô, foi com o meu avô, foi com o meu pai, são com pessoas. Eu, quando quero aprender algo, né, eu procuro as pessoas que viveram isso. Não existe velhice. A velhice é uma condição da sociedade. A sociedade está um pouquinho arrependida porque começou a chamar de terceira idade. Aí melhorou, ficou a melhor idade. A sociedade está um pouquinho arrependida. E eu acho que nós temos que mostrar que isso não existe. Isso me incomoda muito. Mas você é uma prova fulano que tá isso velho. não existe. Mas ele continua lá, inteligente, produzindo, fazendo. Isso é. Enquanto você tem vida, enquanto você tem o sopro divino, você está lá. Muita gente pergunta assim, Romão, você está com quantos anos? Fala, eu tenho 63, mas em vez de você perguntar a minha idade, pergunte quantos livros eu escrevi. Tem tanta coisa bacana que eu posso te contar. Eu me lembro uma jornalista, ela chegou em casa para fazer uma matéria, né, sobre o lançamento de um livro. Ela falou assim para mim, Romão, quantos seguidores você tem? Falei, essa é a sua primeira pergunta? Ela falou, Falei, então, olha, está aqui a sua mesa de café, Thaís preparou aqui, tomou o seu café, não tem entrevista. Como assim? Você não tem seguidor? Falei, bom, se essa é a sua primeira entrevista, você é uma péssima jornalista, precisa voltar para a faculdade. Olha só. Você acha, Carlos, que você representa os seguidores que você tem? Eu amo todos eles que eu tenho. Não tenho pouco, tenho bastante. Mas nós não podemos ser um rótulo da sociedade. Você não pode ter valor porque você tem 1 milhão de seguidores, você não pode ter valor porque tem gente que nem na mídia social está e faz coisas grandiosas. Está havendo uma inversão de valores muito grande na vida. Olha, eu amei essa canequinha. Eu vou até virar aqui, ó, porque eu estou na caneca. Primeira vez na minha vida que eu estou numa canequinha aqui. Mas me incomoda muito essa inversão de valores. Você, de repente, E não é inveja. Não é inveja, porque eu estou com 86 anos de idade, né, lidero um programa há 35 anos. Programa esse que já era antigo do meu pai. Então, sou uma pessoa, modéstia à parte, bem resolvida, com sucesso. Então, não é despeito. Mas me dói ver um artista, por exemplo, que faz teatro. Ele tem que estudar, ele tem que lutar, ganha uma porcariazinha de um dinheiro. Aí aparece um Zé Mané que só fala besteira, vazio, tem 17 milhões de seguidores. Eu não entendo isso. Eu acho que isso é uma parte da decadência da nossa sociedade. A gente está ficando decadente em determinadas áreas, inclusive nessa, de respeito aos mais sábios. Porque se você viveu mais, é claro que você sabe mais. Claro. Se você tem 68 anos de televisão e eu quiser aprender algo sobre televisão, vou falar com você. Eu não vou procurar um amigo que está começando agora, porque ele não sabe ainda. Nós temos
Os gregos nos ensinaram isso, mas a gente acabou não trazendo, né? Então, nós temos que valorizar as nossas pessoas que viveram mais, os nossos profissionais, porque eles sabem muito mais que a gente. E dar oportunidade deles nos ensinarem. Quem é que levaria hoje, e nós conhecemos muitos artistas hoje, quem é que seria capaz hoje de tocar o banco da praça como você toca? A gente falou aqui, quem é que imita Moacir Franco, quem é que imita Guli, quem é que imita Carlos Alberto de Nóbrega? Alguém já te imitou ou não? Não. Né? Às vezes o pessoal brinca com você lá, mas não te imita. Quando eu estava renovando o contrato agora, eu até fiz eu tenho muita liberdade lá no SBT, né? Lá é a minha casa. Não é a segunda casa, não. Ela é a minha casa, né? Eles me tratam na palma da mão. Tanto é que eu me esqueci, a última vez que eu assinei contrato lá foi em 2013. Eu esqueci. Aí uma das cláusulas que tinha lá, quando eu fui renovar agora, e meu contrato só termina em janeiro do ano que vem. Eles renovaram por mais 2 anos e meio. Tinha um negócio seguinte, que não foi o diretor, não, foi um advogado. Tinha uma cláusula absurda de que a emissora poderia, se quisesse, colocar alguém no meu lugar. Eu falei, pô, advogado, isso aqui é brincadeira, que a praça é minha. Naquele banco ninguém senta. Porque aquilo é história do meu pai. Porque quando as pessoas dizem que a praça é humor superado, humor velho, eu respondo o seguinte, o humor superado e velho está comigo há 35 anos. E não existe um programa de humor na televisão brasileira que aguente 2, 3 anos. Alguma coisa está errada. Inscreva-se no canal, compartilhe, curte e deixe a sua opinião. Hoje Carlos, só não pode fazer as perguntas porque eu não sei mexer naquilo. Você sabe que quando nós vivemos o que vivemos, né, essa vida que a gente tem, ela é preciosa. Eu, por exemplo, eu vou lutar até os 100 anos aí, eu vou estar no páreo, né? Tanto que eu pretendo produzir coisas que durem mais. Você, lá na praça, você ainda tem o Marcelo, né? O Marcelo ainda é um grande diretor, é seu braço direito. Mas você é insubstituível. É como seu pai foi. Quer dizer, você toma aquela posição, mas a imagem de quem criou aquilo fica. Mas eu, viu, César, eu procurei ser exatamente o contrário do personagem do meu pai. Porque se eu fosse competir com ele, ia ser covardia. Eu não podia ser aquele... Que meu pai, quando ele morreu com 63 anos, a praça, que ele era um velho aposentado, tinha 50 anos. Os meus 4 filhos do primeiro casamento têm mais de 50 anos. Um deles, o caçula, tem acho que 54, 55. E meu pai já era um velho. Então, se eu fizesse o Manuel de Nóbrega, eu ia perder. Porque a concorrência é desleal. Você atualizou? Eu fiz o Carlos Alberto, porque como eu não sou ator, eu não sei representar. O que eu fazia era dar escada para o Golias. Eu preparava as coisas do Golias. E escrevia, porque a minha profissão é de redator e agora apresentador, não sei de quê. Porque aquele lá na praça sou eu. Entendeu? E sempre alguém fala, quem que vai ficar no seu lugar? E eu não tenho a resposta. Você vai estar sempre lá. Alguém pode atualizar um pouco, pode. Assim, não consigo. Mas o que acontece? Existem coisas que elas são eternizadas pelo próprio público. É muito difícil. Às vezes eu tenho visto pessoas que partiram e aí alguém vem e tenta fazer aquele trabalho. Não, dupla sertaneja, por exemplo. Então, faleceu um da dupla, aí ele põe um outro lá. Não adianta, não funciona. As pessoas têm aquela imagem.
E você tem uma vantagem fenomenal, porque você é um gênio escrevendo, né? E você já sabe o que, mesmo que você não tenha lido o texto, pelo andar da carruagem, você já sabe o que virá. Essa é a grande genialidade que aquele banco tem com você lá. E qual é o futuro de quem está começando agora a dar palestras? Vai mudar como mudaram várias coisas novas ou novidades? Deixa eu citar um exemplo. Tinha o rádio, tinha o teatro de revista, aí veio o rádio, depois veio a televisão, agora veio a internet. Da mesma forma que foram surgindo os artistas escritores, onde eles vão aprender, com quem eles podem aprender? Carlos, é assim, ou você evolui internamente, ou você é consumido por tudo isso que está aí. Eu vivo sem o meu celular, se precisar, não tem problema nenhum. Você consegue viver sem celular? Consigo. Eu vivo sem o data show, se precisar. Tanto que às vezes eu chego em lugares, veja, com tanta tecnologia, tem lugar que eu vou fazer evento, nem o microfone funciona. Vai no gogó. Vai no gogó. E aí fica aquela história, não, arruma, não, tenta agora, não, dá licença. Vai daí, olha. Aí desço do palco, vou para a plateia, fico no meio da plateia e faço o evento, sem microfone, numa época tecnológica como essa. Então, a tecnologia, ela está avançando. Ela vai avançar, tem muita coisa bacana chegando aí. Agora, você não pode, na realidade, achar que você funciona só com aquilo. Eu tenho certeza hoje que se colocarem uma câmera com fita Umatic lá, você, né? 2 polegadas, 4 você polegadas. vai fazer um negócio sensacional. Você vai dirigir para ficar digital na Umatic. Isso está nas pessoas. A grande genialidade é nossa. Pergunta, porque eu estou sentindo que o ser humano está numa decadência tão grande. Dizem que era Covid, porque quando surgiu a Covid, surgiu aquele negócio, uma lição que Deus está dando para as pessoas. Porra, piorou. Você tem razão. Está se matando por um celular. Você tem razão. Na minha opinião, se você permitir, eu vou te dizer o que eu acho que o Covid fez. O Covid, na realidade, ele só expandiu a condição humana. Então, é assim, quem era bom ficou melhor. Quem era ruim ficou pior. Famílias que se amavam ficaram mais juntas. Famílias que estavam mais ou menos se dissolveram, já estavam mais ou menos. Então, o Covid ele só expandiu o que nós já tínhamos. Você fala assim para mim, não, porque como é que ficou? Pô, lá em casa a gente se ama, se agarra, fica abraçado, ficamos mais. Né? Agora, se você não tem uma relação, mesmo no trabalho, houve um pedido de demissão muito grande, quer dizer, a pessoa já não estava bem. Nós perdemos, na minha opinião, a grande chance, naquela fase, de nos tornarmos seres humanos melhores. E tanto que desperdiçamos que você mesmo disse aí. O cidadão vai lá e assassina alguém por um bilhete de sanduíche. Uau! Um vale sanduíche. Então, o ser humano ele é isso, só ampliou. Não foi o Covid que mudou, não, aquela pessoa já era isso, só agora teve liberdade. A violência contra a mulher é uma coisa assustadora. Se tu bate na mulher, é como se ela fosse um objeto. Mas se nós não expandirmos, Carlos, como seres humanos... Eu estou sentindo muita maldade, Sérgio. Mas tem bastante. A maldade está intrínseca, né? A gente luta com isso. Por isso aqueles pontos de equilíbrio, porque dentro de nós temos um lado de luz e temos também um lado de escuridão. Como dizia Freud, quanto maior a luz, maior a sombra. A gente está aqui e tal, com essas luzes todas, esse estúdio maravilhoso, mas por que tem tanta luz? Para que não entre no ar a sombra. Porque se a gente diminuir a luz aqui, a sombra chega, ela avança. E aí um dia me perguntaram, Romão, por que você acha que monge ora tanto? Os monges ficam orando 1 ano. Eu falei, gente, eles orando 1 ano, o mundo está desse jeito. Se eles pararem, a gente está perdido.
Então, é É importante. falta de Deus É falta no de coração Deus, do é ser falta humano. de religiosidade. É falta A de. religião prende, não prende? Prende, ela ajuda ou prejudica. Tudo que é exagerado, O excesso nunca é bom. eu tenho muitas dúvidas quanto a isso. Agora, a religiosidade, o que ela faz com você? Ela expande as suas virtudes. Quer dizer, eu me vejo em você. Poxa, eu vou fazer isso, mas eu não faria isso para mim. Está faltando isso. Por exemplo, acabou o bom senso, acabou a gentileza. Olha só, nós perdemos isso. Acabou o bom senso nas pessoas hoje, extinção de bom senso, extinção de gentileza. Você está na rua, você fala assim, observa isso. Você está no trânsito, os maiores palavrões que eu tenho ouvido são de pessoas que estão dentro de carros que custam 500 mil reais. Aí você fala, pô, mas a pessoa... mas e daí? Dá uma fechada, você vai ver o que acontece. Fica no farol ali parado, quando o farol abrir, para um pouquinho só e faz que vai... Então, a gente tem que começar, voltar a ser gentil. É fundamental. A gentileza. Eu diria a você até, o nosso profeta gentileza, né, que tanto trabalhou por isso, tanto escreveu pelos nossos muros aí de São Paulo, Rio de Janeiro. A gentileza pode fazer um grande resgate humano. A gente podia começar aqui no Brasil, ser mais gentil. Fala assim, mas como? Antes de você reagir, pensa, eu estou sendo gentil? Antes de reagir, eu estou tendo bom senso? Estou vendo nele a mim mesmo? E a gente vai perdendo esses valores e a extinção desses valores vai tornando a sociedade, essa sociedade agressiva. Eu estava no hospital semana passada e eu tenho muita fé. Eu e Deus estamos ali, ó. Eu sei disso. Grandes amigos. Se você não leu o livro do Carlos ainda, precisa ler, porque uma das maiores histórias de fé que eu conheço é desse homem maravilhoso aqui. Está lá no livro dele. A luz que não se apaga. A luz que não se Que é apaga. o livro que eu escrevi sobre a vida do meu pai. Mas ela me perguntou, seu Carlos, impressionante, o senhor tem 86 anos, o senhor está quase que com uma pneumonia, está com bronco, não sei lá o quê, e o senhor não tem medo de morrer. Eu falei, não, eu tenho medo de viver. Porque de morrer eu sei que eu vou mesmo. Agora, o viver, eu tenho medo de sair na rua, Sérgio. Cara, Eu tenho medo de dar uma fechada em alguém. Faça o que eu faço. Entra no carro, fecha o vidro. Meu carro é blindado, eu nem abaixo, Deixa não dá para abaixar o acontecer, lá vidro. fora, deixa acontecer. Olha, você quer ver como a sociedade é injusta? A pessoa olha para uma mulher, por exemplo, as mulheres sofrem muito isso, né? Aí fala assim, nossa, ela tem um rosto lindo, pena que é gordinha. Putz. Nossa, você já reparou que toda gordinha é bonita? Gente, olha que agressão. E outras coisas mais, né? Então, a sociedade, ela se especializou nesse tipo de agressividade. Lembrando o seguinte, muitas das coisas que nós criticamos nos outros, talvez sejam as coisas que nós devemos corrigir na gente mesmo. A vida é um espelho. Quando nós criticamos alguém, talvez a gente precisa corrigir na gente aquilo que a gente está criticando. Aí que eu chamo da extinção do bom senso. Fala, a pessoa não se ofende. Olha, quem fala, esquece, mas quem ouviu, não. Quem bate... Hoje nós estamos esquece, magoando as pessoas. Antigamente, se um pai dissesse para a criança assim, menino pequenininho, tirou nota baixa na escola, né? O pai chega, aquele homem de 1,80 m, né? Pegou a prova, olhou para o menino e falou assim, seu burro. Se não era, ficou, Carlos. Entendeu? Se o menino não era, ficou, porque aquela imagem forte, né, de cima para baixo, a gente precisa mudar isso. Nós precisamos pensar mais no que falamos para os outros. Ao movimentar a minha mão aqui, eu movimento moléculas em todo o universo. As palavras têm poder, tanto para construir como para destruir. Então, toda vez que você for emitir alguma ideia, alguma coisa, pergunta, isso aqui é construtivo ou destrutivo? Ah, é destrutivo. Então, seja uma barreira dizimadora de tudo que não for nutritivo. O mundo está completamente maluco. Está de virado de cabeça.
eu tenho visto essas propagandas de política, eu fico revoltado, porque é um falando mal do outro e ninguém fala do Brasil. Ninguém fala. A política no Brasil a gente vê se tornou a arte de tirar dinheiro do rico e voto do pobre, prometendo livrar um do outro. Não, e eles colocam... Meu Deus do céu, para de falar mal do outro. Fala dos seus planos de governo. Mas não, é um ódio que tem o mundo, e não é só aqui no Brasil, não. O mundo O mundo está em guerra, assim. cara. Você sabe que eu recebo muita correspondência dos meus leitores da Rússia, por exemplo. A maioria do povo russo é contra essa guerra. Claro. E olha, você não fica melhor criticando o outro. Porque às vezes as pessoas falam, olha, eu vou criticar o outro porque aí eu fico legal. Não fica, não. Você não consegue ficar melhor porque você criticou o seu parceiro de partido, ou o seu parceiro de eleição. Isso é uma coisa que precisa acabar mesmo. Eu, se fizesse debate, eu proibiria. Olha, primeiro que fizer uma crítica, perde o tempo aqui e corta o microfone. Porque é impressionante a falta de patriotismo dessa gente. É impressionante. Eles não estão preocupados, porque eu penso da seguinte forma. Bom, eu não gosto de política. Estou te dizendo, eu estou fazendo quase que um desabafo a você. Se eu votar no João e o Antônio for o vencedor, eu vou pedir a Deus que o Antônio faça a melhor coisa que puder. Mesmo que ele não seja do meu partido, mesmo que eu não goste dele pelas cores que ele tem, se é vermelha, se é verde, se é azul, mas se ele vai ajudar o país, por que não apoiar esse homem que é presidente de todos os brasileiros? E eu acho que isso acabou. Hoje em dia é ódio que eu vejo, ódio. E eu tenho o medo desse ódio, porque está piorando cada vez mais, César. Ficou mais ou menos como o futebol, né? Futebol que era uma coisa tão linda, tão maravilhosa. Hoje você só tem uma torcida no campo, a outra só pode ir no outro futebol por causa da violência. Mas tudo isso, meu amado Carlos, veja, está dentro das pessoas. Então não é o futebol e não é a política, porque a política criada pelos gregos, né? E os gregos ensinavam as pessoas a amarem a política, porque se você não amasse, seria governado por alguém que ama. Né? Os gregos diziam isso. Então, as pessoas se apaixonavam pela política, pela escola socrática, pela filosofia, porque aquilo ia organizar a sociedade. A política é isso, ela é para organizar a sociedade. Nenhuma sociedade viveria sem organização. Mas aí as pessoas transformaram isso numa guerra. O futebol é uma guerra, a política é uma guerra. Se eu não for votar no seu candidato, eu sou seu inimigo. Quantas amizades estão se perdendo? Na televisão eles boicotam artistas porque não pensam da forma que eles querem. O que é isso? Às vezes nós precisamos ir até a beirada. O Brasil, na minha opinião, não caiu no abismo porque não passa na boca do abismo ainda. Deu para entender ou não? Sei. A gente está maior do que a boca do abismo. Então, e a gente precisa chegar na beirada para olhar aquela profundidade. Eu duvido que alguém que chegue na beirada do inferno e depois vá para a beirada do céu escolha o inferno. O que a gente está vivendo hoje? Eu acho que as pessoas estão caminhando para essa beirada. A minha esperança é que elas enxerguem essa escuridão e digam, poxa, eu não quero mais isso na minha vida. Eu vou mudar. Porque isso é uma decisão de cada um. A nossa vida é construída por decisões e escolhas. Você vai viver o que escolheu, o que decidiu. Ninguém tem culpa. A culpa é nossa. Nós escolhemos, nós decidimos. A gente vai viver em cima dessas decisões e escolhas. E, na minha opinião, hoje no Brasil se escolhe muito ruim com relação, principalmente, a esse convívio da sociedade. Ô, César, a gente geralmente, no final da entrevista, que hoje não foi entrevista, foi matar saudades do meu amigo. Foi mesmo, adorei. A gente sempre faz perguntas, mas a doutora Renata não está aí para fazer as perguntas. Eu posso fazer uma pergunta?
Pode? Você já se inscreveu no canal? Você já compartilhou? Você já curtiu? Então faça isso. Eu queria, então, aproveitar da sua genialidade, da sua luz. Dê uma mensagem de otimismo para a gente, para encerrar o Vamos nosso lá. papo. Nós somos movidos pelos nossos sonhos, né? Nós temos... E quando nós somos movidos pelos nossos sonhos, nós precisamos sempre nos perguntar se somos úteis. Chegar em casa e falar assim, eu fui útil hoje. A minha mulher, ao meu filho, à sociedade. Sempre, sempre, sempre. Todo dia, antes de dormir, faça essa pergunta. E jamais abandone o seu sonho. Porque se você desistir do seu sonho, vai carregar a dor de não ter conseguido. Se você persistir no seu sonho, será uma pessoa alimentada pela esperança de um futuro melhor. E a sua esperança no futuro é que te dá força no seu presente. Mas você pode pensar, Romão, essa coisa de sonho é loucura, todo sonhador é um louco. É verdade, você está certo, você está certa. Todo sonho é uma loucura, todo sonhador é um louco. Mas quando o sonho se realiza, se transforma em sabedoria. E o sonhador se transforma num sábio. Gente, depois disso, até a semana que vem, vou pegar esse coração e vou para casa dar um beijo nela se ela chegar antes de mim. Manda o meu também. Ó, tá autografado para ela Ah, também, é? hein? Me Tá? dá o nome. Tá aqui, ó. Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Eu vou começar a ler amanhã. Tchau, gente. Até Tchau, a semana querido. que vem, Adorei. se Deus quiser. E Ele vai querer. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. Nossa.